Hoje nós vamos falar da Copa João Havelange, um dos brasileiros mais polêmicos de todos os tempos e também um dos mais cheios de história. Tivemos 116 times com chance de ser campeão, mas o campeão foi o Vasco, que tinha o Romário voando, colocou lá um logo do SBT na final, um episódio famoso, tivemos São Caetano, queda de alambrado. Vamos contar tudo depois da vinheta. O Esporte Interativo Plus é um serviço digital que te dá acesso ao melhor conteúdo de esportes ao vivo e on demand. As partidas ficam disponíveis na plataforma para você ver quando quiser, jogos do brasileiro, exclusivos, das competições europeias. Você pode assistir em qualquer lugar que quiser, no smartphone, computador, tablet, Smart TV, Apple TV. Confere o link na descrição. Primeiro vamos tentar explicar resumidamente por que o torneio foi tão inchado em 2000. A confusão começou em 1999, principalmente por causa do sistema de rebaixamento do campeonato. Naquela ocasião não iam cair os 4 times com a pior pontuação do campeonato de 99. Eles iam fazer uma média dos pontos de 98 e de 99 e os 4 times com piores médias que iam cair, como aconteceu por muito tempo na Argentina. E aí, no caso, a gente teve, por exemplo, Sport e Portuguesa, que foram os 2 times com a pior pontuação em 99, não correram risco de cair, porque fizeram boa campanha em 98. Já não foi o caso de outros times grandes, assim como, por exemplo, Botafogo e Inter, que foram pivôs aí da confusão. O que aconteceu? Teve um caso envolvendo o jogador Sandro Hiroshi, do São Paulo, que tinha uma inscrição irregular, um problema de transferência envolvendo o Tocantinópolis, o Rio Branco de Americana. Ele foi parar no São Paulo e tinha um problema com a transferência dele, então ele era um jogador irregular. Em paralelo a isso, também a imprensa descobriu que o Sandro Hiroshi era gato, tinha a idade adulterada. Muita gente acha que o São Paulo naquele ano perdeu pontos por causa disso, mas não, perdeu pontos por causa da inscrição irregular do Sandro Hiroshi. Pois bem, partidas que o Sandro Hiroshi atuou, os pontos então acabaram indo para os adversários do São Paulo. O Botafogo, por exemplo, perdeu de 6-1 para o São Paulo, mas ficou com os 3 pontos. O Inter empatou com o São Paulo e ficou com 3 pontos também. E como esses times brigavam para não cair, acabou que os pontos foram fundamentais para evitar o rebaixamento. No caso do Inter, na verdade, não precisou desses pontos ganhos no tapetão, porque o Inter se salvou na última rodada, num jogo contra o Palmeiras, um gol famoso do Dunga. Já no caso do Botafogo, os 3 pontos ganhos no tapetão dessa derrota para o São Paulo foram fundamentais para não cair. Sem eles, o Botafogo teria uma das 4 piores médias. Como o Botafogo tinha esse ponto no tapetão, acabou que as piores médias foram de Botafogo de Ribeirão Preto, Juventude, Paraná e Gama, sendo o time do Distrito Federal o mais prejudicado, porque ele ficaria na frente do Botafogo se não fosse o tapetão, o caso Sandro Hiroshi. Pois bem, o Gama era um time forte politicamente, né, do Distrito Federal, então o Gama recorreu em várias esferas contra a CBF para não ser rebaixado, teve apoio, por exemplo, do então deputado Aldo Rebelo, enfim, a classe política se envolveu muito nisso e acabou então que o Gama acabou recorrendo à Justiça Comum a certa altura e o caso chegou na Justiça Comum e a CBF então foi proibida de realizar o Campeonato Brasileiro se não mantivesse o Gama na primeira divisão. E esse caso foi se estendendo por todo o primeiro semestre do ano de 2000 até chegar às vésperas do segundo semestre, quando seria realizado o Brasileiro, e não tinha nenhuma definição. Ninguém sabia se o Botafogo ia cair, ia ficar na primeira divisão, se o Gama, o que ia acontecer. Pois bem, a CBF então declarou que não tinha como realizar o Brasileiro e quem acabou assumindo essa missão foi o Clube dos 13, a entidade dos clubes mais fortes, né, do Brasil, aí, os clubes considerados os grandes. E então o Clube dos 13 assumiu e resolveu fazer um campeonato maluco aí, fazer uma grande farra com 116 times. E, bom, para começar, o nome já foi uma homenagem ao Cartola João Havelange, brasileiro, ex-presidente da FIFA, também conhecido por casos de corrupção. E assim surgiu esse Brasileirão com 116 times, que eram divididos em 3 divisões, mas na teoria todos estavam na primeira divisão porque poderiam ser campeões. A primeira divisão era o módulo azul, que tinha 25 times, jogavam ali todos contra todos em turno único, e os 12 primeiros passavam para uma segunda fase, não havia rebaixamento. O módulo amarelo, a segunda divisão, tinha 36 times, divididos em 2 grupos de 18, e aí depois tinha mata-mata, classificavam os melhores, e no final iam surgir 3 times que iam para uma segunda fase.
teriam chance de ser campeões da João Avelange. E ali, a terceira divisão eram os módulos verde e branco, que eram regionalizados. Ao todo tinha 55 times, divididos em vários grupos, uma série de fases, até que ia sobrar só um. Então, a gente teria, na segunda fase, 16 times para um mata-mata, sendo 12 do módulo azul, primeira divisão, 3 do módulo amarelo, segunda divisão, e 1 dos módulos verde e branco, terceira divisão. E o campeão dessa gigantesca Copa João Avelange, considerada o brasileiro com mais times em toda a história, né? 116 times com chance de ser campeão, foi o Vasco, que vivia anos de ouro lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. O Vasco já tinha sido campeão brasileiro em 97, campeão da Libertadores em 98. Não era uma potência só no futebol, era uma potência multiesportiva, tinha times fortes em diversas modalidades. Nas Olimpíadas mandava diversos representantes para a delegação brasileira. No basquete, por exemplo, teve um caso Vasco e San Antonio Spurs da NBA, enfim. O Vasco era uma potência. O Eurico Miranda, na época, se consolidou como o maior presidente do Vasco. O mais vencedor, pelo menos, na época ele foi exaltado. Muita gente dizia que Eurico Miranda era um mal pro futebol, por muitas decisões polêmicas que tinha, mais um bem pro Vasco. Ele dizia que ele era deputado na época, ele dizia que ele não era eleito para cuidar de saneamento básico, saúde, que ele estava ali no Congresso para cuidar dos interesses do Vasco. Enfim, representou uma era dos cartolas brasileiros. Hoje em dia muita gente acha que a crise do Vasco tem muito a ver com essa administração do Eurico Miranda, mas na época boa parte da torcida, pelo menos, gostava muito dele e ele ganhava títulos. O Vasco sempre brigava pelos títulos, às vezes ficava com vice-campeonatos, isso aí também acabou criando uma fama, mas a verdade é que o Vasco sempre brigava. Nesse começo, então, do ano 2000, o ano começou com vices. Começou com o vice do Mundial de Clubes, jogado em São Paulo, no Rio de Janeiro. O Vasco perdeu a final para o Corinthians no começo de 2000, com o ídolo Edmundo desperdiçando um pênalti. Também foi vice para o Flamengo no Carioca, e foi um trivice. O Vasco foi vice para o Flamengo em 99, 2000 e 2001, mas os títulos vascaínos viriam no segundo semestre, desse time muito forte. Não só da João Avelange, o Vasco no segundo semestre também foi campeão da Copa Mercosul, numa das finais mais impressionantes de todos os tempos, quando saiu perdendo por 3-0 para o Palmeiras no primeiro tempo e acabou virando o jogo para 4-3. Na Copa João Avelange, o Vasco não começou de forma tão avassaladora assim. Na primeira fase foi o quinto colocado entre os 25 times. E no mata-mata também passou sufoco no começo. Passou primeiro pelo Bahia, com um empate por 3-3 e uma vitória apertada por 3-2. Depois, contra o Paraná Clube, que vinha, né, do módulo amarelo, equivalente à segunda divisão, ganhou por 3-1 e depois perdeu por 1-0 em Curitiba. Se perdesse por 2-0, não ia classificar, porque o gol fora de casa era critério de desempate na segunda fase. E na semifinal, o Vasco enfrentaria o grande favorito ao título até então, que era o Cruzeiro, treinado por Felipão, que tinha feito disparada a melhor campanha na primeira fase. Para você ter uma ideia, quando o Vasco enfrentou o Cruzeiro, de 28 jogos, o Cruzeiro tinha perdido só 3 partidas. Bom, na ida, em São Januário, o Vasco chegou a abrir 2-0, 2 gols do Euler, mas o Cruzeiro buscou empate, conseguiu empate no finzinho, com um gol de Alex Mineiro, ele que seria ídolo da conquista do Atlético Paranaense um ano depois. Então o Cruzeiro conseguiu um empate, foi um balde de água fria para as pretensões vascaínas, mas enfim, o Vasco também naquela época estava com a final da Mercosul em paralelo. E bom, vale dizer que o Vasco era treinado então pelo Oswaldo de Oliveira, que era bicampeão brasileiro até então, porque ele tinha sido campeão com o Corinthians em 98 como auxiliar, em 99 como treinador. Foi campeão com o Vasco em 2000 também, mas não durou até a final. Nessa semana, depois que o Vasco empatou com o Cruzeiro, o Oswaldo de Oliveira decidiu que ele ia dar folga pro elenco, porque ia ter também esse jogo da Mercosul, então ele ia dar um dia de folga. Mas aí o Eurico Miranda aprontou das suas e derrubou a folga. Falou, não, a gente tem aí, se dane que é maratona de jogos, eu quero o time treinando porque a gente tem a final da Mercosul também. O Oswaldo de Oliveira ficou indignado, pediu demissão, e aí Joel Santana assumiu já no dia seguinte e pegou o Vasco na final da Mercosul, foi campeão
da Mercosul com o Vasco e então assumiu também para esse jogo de volta contra o Cruzeiro. Nesse jogo da volta da semifinal, o Vasco surpreendeu o Cruzeiro, fez 3-1 em pleno Mineirão, gols do Euler, Juninho Pernambucano e Romário, e avançou para a decisão, na qual pegaria o surpreendente São Caetano, que a gente vai comentar um pouco melhor mais para frente. Na ida, na final, com o mando do São Caetano, foi 1-1. O César fez o gol do São Caetano e o Romário empatou para o Vasco. Já era quase ano novo, a partida final em São Januário foi marcada para o dia 30 de dezembro de 2000. Isso aí era bem comum no futebol brasileiro naquela época, essas finais de campeonato no Natal, no Ano Novo. Pois bem, essa partida final, Vasco e São Caetano em São Januário, não acabou. Aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o placar estava 0-0, caiu uma parte do alambrado de São Januário, que estava muito lotado, e acabaram se ferindo 168 pessoas, sendo 3 delas com gravidade, ficaram ali dentro do campo, né? Caíram para dentro do campo. Foram 2 horas de atendimento das pessoas dentro do campo, e tinha essa polêmica se o jogo ia voltar, não ia voltar, até o governador do Rio na época, o Antony Garotinho, acabou intercedendo lá para o jogo não continuar. Dizem que o Eurico Miranda tinha sua preocupação de terminar o jogo aquele dia. Ele disse que não, ele sempre se defendeu falando que a prioridade dele era atender os feridos, e depois realmente ele defendeu que o jogo continuasse naquela data. O gramado do estádio de São Januário ficou parecendo um hospital. Os torcedores feridos, todos, eram colocados no chão. Depois dessa coisa lamentável que aconteceu, teve toda uma indefinição. Tanto o Vasco quanto o São Caetano queriam se declarar campeões, como o jogo foi interrompido, né? Felizmente ninguém morreu, pelo menos, mas enfim, ficou essa briga, quem que vai ser o campeão brasileiro, tal, por mais de 2 semanas, até que a final foi remarcada para o dia 18 de janeiro de 2001, quando o Vasco e São Caetano se enfrentaram no Maracanã. O Vasco se sentiu perseguido, né, muito criticado pela Rede Globo nessa época, e então o Eurico Miranda mandou o time ir a campo nessa final com o logo do SBT no uniforme. Uma coisa que o Eurico garante que ele não combinou com o Silvio Santos, que foi uma coisa da cabeça dele, só mesmo para provocar a Globo, para causar esse constrangimento. A Globo tinha o direito de transmissão e passou o jogo inteiro com o Vasco com o logo do SBT. Em campo, o Vasco foi campeão, ganhou de 3-1 do São Caetano, foram gols do Juninho Pernambucano, o Jorginho Paulista e o Romário. O Adãozinho descontou para o São Caetano. Nesse jogo decisivo, o Vasco foi a campo com Elton, Clebson, Odivan, Júnior Baiano e Jorginho Paulista. Nasa, Jorginho, depois entrou Henrique, Juninho Pernambucano, e depois entrou Paulo Miranda no lugar dele, e Juninho Paulista. Depois entrou o Pedrinho. No ataque, Euler e Romário, treinados por Joel Santana. O Vasco era tão forte nessa época que no primeiro semestre de 2000 chegou a ter Edmundo e Romário no ataque. O Edmundo acabou não sendo campeão da Copa João Avelange com o Vasco, ele se transferiu para o Santos no segundo semestre, mas o Romário ficou e foi o grande destaque dessa conquista. Ele já tinha 34 anos naquela altura, mas foi muito decisivo, foi um dos artilheiros do campeonato e fez gol em todas as fases do mata-mata, quando o Vasco deu essa arrancada para o título. Ele até estampou uma capa da Placar naquele ano, ele foi o bola de ouro da revista Placar e estampou uma capa dizendo que era o maior artilheiro do mundo. Um campeonato tão cheio de polêmicas, teve polêmica até para decidir quem era o artilheiro. Porque era isso, né? Na teoria, todas as divisões, todos os times jogavam na primeira divisão. Então, se a gente considerar que todos os jogos de todos os módulos eram primeira divisão, o artilheiro foi o Ademar do São Caetano, que fez ao todo 22 gols. 15 na segunda divisão, né, no módulo amarelo, e 7 no mata-mata, que enfrentou equipes da primeira divisão. Mas, se a gente considerar só os jogos do módulo azul, que tinha ali as equipes consideradas as da primeira divisão, mais da segunda fase, aí a gente tem 3 artilheiros, todos com 20 gols. Foram o Dil do Goiás, o Magno Alves do Fluminense e o Romário do Vasco. Apesar de toda essa confusão de organização, esses episódios tristes como a queda do Alambrado, a João Avelange teve muito jogão. Verdade seja dita, era uma época boa do futebol brasileiro dentro de campo. A gente vai destacar como o jogão daquele ano um jogo no mata-mata já entre São Caetano e Palmeiras. Foi o jogo que fez o São Caetano se consolidar como um time que tinha condições ali de surpreender as equipes, né, da primeira divisão. O jogo foi disputado no Parque Antártico, que era a ida das quartas de final, e o São Caetano em 10 minutos abriu 2-0. O Palmeiras diminuiu
para 2-1. Ainda no final, ainda no primeiro tempo, o São Caetano fez 3-1 com o artilheiro Ademar. O Palmeiras ainda foi lá, 3-2 ainda no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, o Palmeiras buscou o empate com o Arce. E depois o São Caetano foi lá e fez 4-3 com o Ademar de novo. E o Ademar, que então era o herói daquele dia, virou vilão em seguida, porque ele foi expulso por reclamação e o São Caetano ficou no sufoco, mas conseguiu segurar esse 4-3 no Parque Antártica e aí depois conseguiu avançar nessa fase, empatando o jogo de volta por 2-2. A Copa João Avelange foi a maior virada de mesa da história do futebol brasileiro. O Clube dos 13 assumiu a organização e decidiu montar ali as divisões ao seu bel prazer, pensando nos times mais fortes politicamente, nas maiores torcidas. Não levou tão em conta assim critérios técnicos. A gente teve diversos casos e o pior é que então o Clube dos 13 montou o campeonato desse jeito em 2000 e em 2001, quando a CBF assumiu a organização do campeonato, boa parte das viradas de mesas que aconteceram em 2000 foram mantidas. O caso mais famoso é o do Fluminense, que foi campeão da Série C em 1999 e subiu direto para a Série A, né, para o módulo azul em 2000 por decisão do Clube dos 13 e nunca voltou para a Série B. Até tem essa piada aí de pague a Série B. O Fluminense pegou um elevador direto, mas teve outros casos além do Fluminense. Por exemplo, dos times que seriam rebaixados, né, da Série A para a Série B em 99, olha que coisa bizarra. Paraná e Botafogo de Ribeirão disputaram o equivalente à segunda divisão, o módulo amarelo, em 2000, porque eles não eram tão fortes politicamente assim. Mas em 2001, eles foram resgatados para a primeira divisão. O Paraná até que foi bem em 2000. O Botafogo de Ribeirão não, mas para compensar toda essa bagunça, ele caiu em 99, jogou a Série B, depois jogou a Série A em 2001. Já Gama e Juventude, que seriam rebaixados pela média de pontos, disputaram o módulo azul, a primeira divisão em 2000, seguiram em 2001. O Botafogo também, né, que foi beneficiado por pontos no tapetão, poderia cair em 99, também seguiu. Enfim, foi uma grande bagunça. Bahia e América Mineiro também pegaram o elevador da Série B para a Série A e ali ficaram. Na Série B, a gente teve casos como Náutico, Fortaleza, Bangu, América do Rio e Figueirense, times tirados da Série C para a Série B por desejo do Clube dos 13, foram ficando por lá. Todos os rebaixados da Série B de 99 foram salvos na Copa João Avelange, incluindo equipes como Paysandu, América de Natal e Criciúma, que não disputaram a Série C, caíram em 99 e não disputaram a Série C, enfim. Outros casos também, em 2001, quando a CBF reassumiu, manteve boa parte dessas mudanças. Nesse módulo azul da João Avelange, esquisitíssimo, 25 times, número ímpar, a gente teve vários times grandes indo mal. Por exemplo, dá pra citar o Flamengo, o Botafogo, o Atlético Mineiro. O Santos foi uma decepção muito grande também, porque o Santos montou um elenco caro. Trouxe estrelas como Carlos Germano, Valdo, Rincon, Edmundo, Dodô, montou um elenco forte e foi mal também, não passou para a segunda fase. Mas não tem como a gente dizer que a decepção desse ano não foi o Corinthians. Bom, eu vou explicar aqui enquanto a gente passa os gols de uma das derrotas do Corinthians nesse ano, uma derrota por 4-1 para o Flamengo jogando em São Paulo. Esse dia teve torcida invadindo o campo, ameaçando os jogadores. Nem mesmo quando o Corinthians caiu em 2007, ele foi tão mal quanto nesse ano de 2000 e era um time que ganhou tudo nos anos anteriores. Foi bicampeão brasileiro em 98 e 99, campeão mundial e semifinalista da Libertadores no primeiro semestre de 2000, mas o Corinthians conseguiu ficar em penúltimo no módulo azul, com a 24ª campanha entre 25 clubes. E é porque o regulamento não previa rebaixamento ou o Timão teria caído em meio a esse desastre. Foram só 4 jogos vencidos em 24. Nas últimas 12 rodadas, o Timão perdeu 11 jogos e empatou só 1. Teve 9 derrotas seguidas. Isso tudo num elenco que foi desmanchado no primeiro semestre, mas seguia forte, com nomes de peso como Adilson, Fábio Luciano, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Diney, Luizão e Miller. O São Caetano surpreendeu o Brasil em 2000, mas na verdade era um time ascendente. Quem reparava via como o time estava se estruturando. Para ter uma ideia de como foi rápida essa ascensão. Em 98, o São Caetano estava na Série C do Brasileiro e na Série A3, equivalente à terceira divisão do Paulista. Conseguiu subir nas duas.
Em 99, o São Caetano fez a melhor campanha da primeira fase da Série B no Brasileiro, mas acabou eliminado para o Santa Cruz no mata-mata. No Paulista também bateu na trave para subir. Até que chegou o ano de 2000, que o São Caetano conseguiu o acesso no Paulista e foi um dos times que, nessa segunda fase da João Avelange, que misturava os times dos módulos, conseguiu então enfrentar os grandes, né, os times da primeira divisão. Na verdade, teve várias zebras que a gente tem que falar, porque todos os times que vieram desses módulos de baixo fizeram bonito. Até o Malutron, time que também já se chamou J. Malucelli, aí, time lá do Paraná, o Malutron, que foi o campeão do módulo verde e branco, fez jogo duro com o Cruzeiro, o time com a melhor campanha da primeira divisão. O Malutron chegou a segurar um empate por 1-1 num dos jogos do mata-mata. Remo e Paraná, os outros dois times que subiram, né, do módulo amarelo pro módulo azul, fizeram ali o mata-mata com os times da primeira divisão. Aliás, vale dizer que teve um Remo e Paysandu para decidir quem ficaria com a terceira vaga para enfrentar esses times na segunda fase. O Remo passou. Remo e Paraná fizeram jogos duros também, fizeram bonito. O Paraná chegou a avançar até as quartas de final, enfim, mas quem foi longe mesmo foi o São Caetano, que no primeiro confronto de mata-mata já surpreendeu ao vencer o Fluminense no Maracanã por 1-0 com gol de falta do Ademar. Foi o cartão de visitas do São Caetano contra os times da primeira divisão. Depois, na sequência, eliminou o Palmeiras, como a gente já comentou desses jogos aí, venceu por 4-3 num grande jogão. Depois venceu 2 vezes o Grêmio na semifinal. O Grêmio que tinha Ronaldinho Gaúcho, Zinho, era um Grêmio muito forte. E foi para a final com o Vasco. A gente já contou a história dessa final. Muita gente acha que o São Caetano deveria ter sido declarado campeão por conta da queda de alambrado, que era a responsabilidade do Vasco, o jogo em São Januário. Enfim, depois a final foi remarcada e o São Caetano perdeu em campo para o Vasco, mas era um time fortíssimo e vale também a gente dar a escalação desse primeiro São Caetano, né? Depois dos anos seguintes, São Caetano se manteve forte, foi vice-campeão brasileiro em 2001, vice da Libertadores em 2002, campeão paulista em 2004, a gente já contou a história num vídeo também aqui. Enfim, o São Caetano teve anos de glória. Vamos lembrar esse primeiro São Caetano forte, a escalação. O São Caetano, que enfrentou o Vasco no Maracanã no jogo decisivo, tinha Silvio Luiz no gol, Japinha, depois entrou Gilmar, Daniel, Serginho e César. Adãozinho, Claudecir, Ailton, depois entrou o Leto, e esquerdinha no meio de campo, depois entrou o Zinho, era um outro Zinho do São Caetano, né? Não era o mesmo Zinho do Grêmio. No ataque, Ademar e Wagner, treinados por Jair Pisserni. Bom, a gente já falou do desastre que foi a campanha do Corinthians. O Corinthians foi o vice-lanterna no módulo azul, só ficou à frente do Santa Cruz. Na verdade, foi a mesma pontuação. O Santa Cruz fez 16 pontos como o Corinthians, mas teve uma vitória a menos. Foram só 3 vitórias em 24 jogos. Considerando os outros módulos que também eram consideradas primeira divisão, né, vamos falar também, no módulo amarelo a gente tinha 2 grupos regionalizados e os 2 lanternas foram num grupo o Londrina e no outro o Atlético Bandeirante do Distrito Federal. Os 2 times fizeram 9 pontos em 17 jogos. E nos módulos verde e branco, que tinha um monte de time ali, era equivalente à Série C, a pior campanha foi do São José, de São José dos Campos de São Paulo, que fez só 1 ponto em 10 disputados, num grupo que tinha 6 times. Considerando todos os módulos, todos esses 116 times, muitos jogos que tivemos, a maior goleada foi um 6-1 do Fluminense contra o Santa Cruz no Maracanã, dia que Magno Alves, o Magnata, um dos maiores artilheiros aí que a gente viu recentemente, fez 5 gols. Para terminar o vídeo, aí vai um recado sobre uma das nossas parceiras, a Icone Sports. Muitas vezes a gente apresenta o programa com o nosso uniforme do Última Divisão, que foi feito ali na página da Icone Sports, e você pode fazer também uma camisa, um uniforme para o seu time de bairro, seu time de pelada. Entre em ultimadivisão.com.br/ícone, vê lá várias opções para customizar uma camisa com as cores do seu time, montar um uniforme bem bonito, e nessa página aí você ganha descontos. É bem legal. E bom, então essa foi a história da Copa João Avelange 2000, era um torneio muito pedido, um torneio diferente de todos, né? Considerado o maior brasileiro de todos os tempos, cheio de polêmica. Fala aí então a sua lembrança, quem viveu aquela época com certeza vai lembrar alguma coisa, fala aí alguma coisa que a gente não comentou, e
fala também qual brasileiro que você quer que a gente aborde no próximo programa. Ainda vai ter muito mais aquele Brasileirão. Um abraço, até a próxima!